Olá, recebi o convite do NEM para falar um pouco da minha pesquisa. Mas antes de falar da minha pesquisa, eu acho importante contextualizar, falar um pouquinho do meu percurso, né? Então, vou me apresentar. Me chamo Nívia, em arte assino como Nívia Faso. Sou figurinista, cenógrafa, diretora de arte, professora, também pesquisadora. Eu sou graduada em artes cênicas pela Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com habilitação em indumentária, figurino, né? E cenografia. Digo indumentária figurino porque o enfoque do curso de indumentária é a produção de figurino em si. No mestrado, eu fui investigar um pouco sobre a arte contemporânea e a moda. Mais precisamente, a ideia da materialização, né, da roupa como um universo simbólico dessa construção corpórea na arte, né? A minha dissertação se chamou Entre Meios da Arte, Moda e Arte, na qual explorei a relação entre arte e moda, destacando como ambas se influenciam e se aproximam, especialmente ali a partir do século XX, com as vanguardas artísticas. Investiguei a moda para além do consumo, assim, muito além do consumo, posicionando-a como uma forma de expressão, né? E analisando como a arte se apropria não somente da estética, mas se apropria da ideia do vestível, da presença da roupa como corpo ali, para uma expansão de suas linguagens, a fim de produzir novas problemáticas e provocações na arte contemporânea. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu estive no programa de pós-graduação em arte e cultura contemporânea da UERJ, sob a linha de pesquisa de processos artísticos contemporâneos. Já no doutorado, diferente do mestrado, eu fui para um caminho do audiovisual, eu fui para o caminho da direção de arte, que também trata ali do figurino, né? Durante o doutorado eu fiz um sanduíche, né, um PDSE CAPES, junto à Universidade do Algarve, em Portugal. A minha tese foi entre a escrita e a imagem, a criação de arte para a visualidade cênica. Explorei a direção de arte como uma função narrativa, focando nos processos criativos e no repertório artístico dos profissionais envolvidos ali em uma obra. Investiguei como a visualidade cênica, ali a materialização, é construída a partir da interação entre o texto e a imagem. Eu dei um enfoque à autonomia da direção de arte nessa construção da narrativa visual. Para isso, eu comparei duas adaptações, Os Maias, uma produção brasileira, e outra portuguesa, né? Duas produções audiovisuais, uma feita pelo Brasil, outra feita por um diretor e uma equipe portuguesa. Os Maias, o livro do Eça de Queiroz, então ficava fácil fazer essa intersemiótica. Então, mas o principal era revelar de como o contexto cultural e o repertório dos criadores influenciam nas escolhas visuais para construir a identidade da obra. Vale ressaltar também que eu sou professora do curso de Cinema e Produção Audiovisual da Universidade de Estácio de Sá, onde também tem uma bolsa de pesquisa em pesquisa em produção e produtividade e oriento a iniciação científica. Eu leciono também na Unifaixa, no curso de Cinema, e na Escola de Arte da Celso Lisboa, no curso de Artes Cênicas e também de Cinema e Produção Audiovisual. Dentro dessa pesquisa em direção de arte, eu também formo um grupo de pesquisa no CNPq, que é um núcleo de investigação em direção de arte audiovisual, que o meu enfoque também é o figurino, igualzinho como no NEM, mas junto a esse grupo, que é voltado para o cinema em si, a gente lançou, né, a organização de um livro que se chama Dimensões da Direção de Arte Audiovisual. Lá existe um enfoque, né, um capítulo falando sobre processo criativo de desenvolvimento do figurino como construção poética, né? E o livro discute aí esse papel da direção de arte, do figurino, nessa construção da linguagem visual e das materialidades, né? Então, falando de cor, textura, forma. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com a construção também da pesquisa que eu estou mais próxima, do NEM,
né, que me conecta ao grupo, né, ao núcleo de estudo de História da Moda e da Indumentária da UERJ, né, coordenado pela Camila. Porque, né, junto ao grupo, eu investigo o conceito de figurino como pele, uma abordagem que rompe ali com uma função estética e utilitária do traje, mas reposiciona ali o figurino como uma extensão íntima da corporeidade e a subjetividade do personagem. Nesse contexto, o figurino ele é tratado como uma segunda pele, que atua como um mediador entre corpo e o mundo ao redor, né? Absorvendo e transformando relações de identidade, tempo, espaço. A pesquisa ela se baseia ali nas ideias da corporeidade e afeto por Gilles Deleuze, analisando o figurino não apenas como um adorno ou uma camada superficial, mas como um elemento que intensifica as emoções e atua diretamente na construção narrativa. Para Deleuze, os afetos são forças que transformam e modificam a experiência sensorial, permitindo que o figurino rompa rompa um pouco da estética, deixe de ser um objeto, né? E se torne um veículo de intensidades que expressam a subjetividade e a emoção ali desses personagens. O conceito que eu trago, né, do figurino como pele, parte da compreensão do traje como um dispositivo sensorial. A ideia de um dispositivo relacional, corpo, né, também corpo, roupa, ali, um agenciamento que transforma num novo elemento, que possui múltiplas camadas e significados que desempenham um papel ativo nessa narrativa. Os tecidos, as texturas, os cortes, eles são considerados são veículos de memória, né? E história cultural, incorporando associações simbólicas e afetivas que vão além ali da mera ornamentação, da estética, da espectralidade somente. Nesse sentido, a pesquisa incorpora a noção de afeto, né, de Deleuze, como intensidade que atravessa o corpo e altera a percepção. O figurino se torna um catalisador de afeto, gerando sensações, emoções, modificam tanto a presença da personagem quanto a experiência ali do espectador. Essa abordagem ressignifica o papel do figurino, posicionando como uma interface viva que vai interagir com o corpo do ator e com o espaço cênico de maneira geral, inclusive a direção de arte, a paisagem, absorvendo impressões e reagindo ao contexto da cena. A pesquisa também se insere em teorias da performance, da fenomenologia, né? Como as de Merleau-Ponty, que exploram a relação entre corpo, percepção e espaço. A percepção é o primeiro contato com o mundo e é um ato que cria o sentido que une os dados. Merleau-Ponty considerava que a percepção é um acoplamento do corpo com as coisas. A partir dessa perspectiva, o figurino é visto como um agente de transformação que não apenas cobre o corpo, mas molda e redefine a presença física da personagem no palco ou na tela. Uma extensão sensível do corpo, capaz de registrar as marcas ali emocionais e intensidades, né, que vêm atravessar essa narrativa. Enfim, é um pouco sobre esse trabalho que tem gerado a minha pesquisa. O que eu tenho apresentado agora, né, que tem me interessado, principalmente esse ano, é justamente trazer essa abordagem mais híbrida ali, né, que combina tanto a investigação teórica como também um processo da prática da criação, para explorar os materiais, a compreensão desses materiais. Busco também entender os processos de construção na hora que eu analiso um figurino, né? As pesquisas que são feitas, né? O foco numa escolha consciente dessa equipe de figurino, não de um figurinista em si, mas o foco também nessa escolha consciente de materiais que dialogam com a identidade do personagem, permitindo que o figurino reflita não apenas o contexto histórico, não uma reconstrução histórica, mas também as intensidades emocionais e os afetos que atravessam a narrativa, mas que não são ditos, né? Eu tenho aplicado isso, minha última aplicação foi desse conceito,
foi numa análise detalhada de estudo, de caso, por exemplo, na experimentação desses processos criativos, de entender essas experimentações, foi uma análise do figurino de Assassinos da Lua das Flores, né? O filme agora, de 2023, onde o traje atua como um arquivo vivo ali, de memória, né? Que ele vai registrar o contexto histórico, cultural, reflete as transformações, mas principalmente reflete as transformações daqueles personagens, né? Daquele período ali. O figurino é tratado como uma pele que absorve, você vê as referências, né? A aculturação, né? Que absorve as referências externas ali do ambiente, da política que rege ali daquela organização. Então, eu tenho visto como figurino como ele opera numa superfície sensível, na camada desses afetos de intensidades que não são verbalizados, muitas vezes no texto, numa narrativa, mas que o figurino dá conta de falar sobre a identidade daquele personagem, né? Então, eu venho integrando aí os afetos de Deleuze, a pesquisa sobre o figurino como pele, para ampliar essa compreensão, né, do traje como esse elemento afetivo e performativo da cena, né? Explorar um pouco a escolha desses materiais, as texturas, as estampas, no caso do filme, tecidos pesados e rígidos que podem gerar um sentido de contentação, de restrição, outros que são mais leves, né, que são fluidos que podem vir sugerir uma liberdade, as camadas, ou então uma vulnerabilidade. Essas escolhas não são apenas visuais para deixar bonito, né? Mas elas carregam ali aquelas camadas que faz com que a gente compreenda o filme e compreenda o perfil psicológico, né? As personas construídas ali daquela obra. É sobre isso que tem sido a minha pesquisa. Eu agradeço, vou deixar meu contato e muito obrigada.